O que a Bíblia diz sobre a guerra em Israel? Um assunto muito comentado hoje em dia. Todos estão preocupados com o que está acontecendo ali, a escala do conflito, vidas inocentes sendo perdidas dos dois lados, realmente uma grande tragédia. Aí muitos fazem essa pergunta: o que a Bíblia diz sobre a guerra em Israel? Neste vídeo, eu vou mostrar para você textos bíblicos que respondem a essas perguntas. O povo de Deus no passado tinha o apoio dele para guerrear. Será que isso significa que Deus apoia as guerras de hoje? Olha aí que dúvida interessante. Será que Deus escolhe apoiar um lado nas guerras de hoje? Será que ele está apoiando este ou aquele governo quando o assunto é guerra? As guerras vão acabar algum dia? E o que nós então podemos entender sobre o que Deus pensa sobre a guerra que está acontecendo hoje em Israel? No final do vídeo, é essa pergunta que nós vamos chegar à conclusão diante dos vários textos e versículos que eu vou trazer para você, fazendo uma análise aqui de vários conceitos bíblicos e entendimentos para você acompanhar na sua própria Bíblia e então poder chegar a uma conclusão segura. Já sabe, né? Meu nome é Ross, eu fico muito feliz de ter você aqui, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem vídeos novos todas as quartas e sábados, sempre trazendo um ponto interessante da Bíblia e do que está acontecendo hoje em dia, e você também pode comentar, você comentando aqui nesse vídeo, você deixando a sua dúvida, sua opinião, seu ponto de vista, eu consigo daí fazer um vídeo falando sobre isso. A gente vai conversar sobre isso então, para poder crescer juntos em conhecimento a respeito de Deus. Estou abrindo aqui agora o nosso mapa mental e vamos lá, começando então a responder a primeira pergunta. O povo de Deus no passado tinha o apoio dele para guerrear. Será que isso significa que Deus apoia as guerras hoje? Os combates travados pelo povo de Deus foram contra comunidades notoriamente violentas e desprovidas de moralidade. Então Deus não guerreava com qualquer nação, com povos inocentes, não. Eram povos que eram violentos e não tinham moralidade. Como que nós podemos comprovar isso? Lendo Levítico 18, do 21 ao 25, vamos ver? Estou aqui com o site biblia.com.br aberto, deixando o link aqui para esse site nos comentários, para você poder acompanhar também. Aí o capítulo 18 de Levíticos, versículos 21 ao 25, diz o seguinte: nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Então ele está falando aqui já de nações que serviam a deuses falsos. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem, Deus detesta isso. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relações com um animal, isso é uma imoralidade, a pessoa fica impura. Então Deus falando de imoralidades que aquelas nações cometiam. E Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros, como ficaram impuros os povos que eu vou expulsar da terra que vai ser de vocês. Então perceba aqui que Deus, ele já ia guerrear com uma terra impura, com pessoas imorais que serviam a outros deuses, e por isso então que ele ia expulsar aqueles povos daquela terra e dar aos israelitas. Os pecados daqueles povos fizeram com que a terra deles moravam, que a terra onde eles moravam ficasse impura. Por isso eu castiguei aquela terra e ela está expulsando seus moradores. Então veja que realmente tinha uma questão envolvida, uma questão de adoração, de pureza espiritual. Então Deus guerreava com essas nações. Fica claro então aqui esse primeiro ponto, que os combates travados não eram com qualquer nação inocente. Essas populações engajavam-se com comportamentos altamente questionáveis, incluindo sexo com animais e incesto, como nós vimos ali, e o ato chocante de sacrificar os próprios filhos em honra a deuses que não eram o Deus verdadeiro. Esse texto de Jeremias 7,31 nós até lemos no vídeo que fala sobre se o inferno existe, um inferno em chamas, mas vamos ler novamente aqui o versículo 31, Jeremias 7,31. Construíram um altar que foi chamado de Tofete, no vale de Ben-Hinom, e ali queimam os seus filhos e filhas como sacrifício. Eu não dei ordem para isso e nunca pensei nisso. Então, outro ponto aqui que deixava Deus furioso com aquelas nações. E Deus, ele não deu apenas anos para eles mudarem de opinião ou de proceder, mas séculos para mudarem suas maneiras. E mesmo assim eles insistiram nas práticas erradas. Por essa razão, Deus afirmou que era por causa desses comportamentos que ele estava removendo essas nações do caminho de seu povo.
destacando a gravidade de tais ações. Deuteronômio 9:5. Vamos ler juntos? Deuteronômio capítulo 9, estamos aqui já, e o versículo 5. Vocês não vão tomar posse da terra porque são bons e honestos. Olha só que interessante. Deus dizendo que ia dar aquela terra aos israelitas não porque eles eram bons e honestos, eram perfeitos, não, nada disso. Mas é por causa da maldade desses povos que Deus vai expulsá-los e também porque o Senhor, nosso Deus, quer cumprir o que prometeu aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então veja que já havia passado muito tempo desde a primeira promessa de Deus a Abraão, que eles iriam herdar uma terra prometida, e por causa dessas pessoas não terem mudado seu proceder, por causa da maldade deles é que eles estavam sendo expulsos, e não porque simplesmente os israelitas mereciam aquilo. Então, será que Deus escolhe apoiar um lado nas guerras de hoje, com o que nós vimos neste momento até agora, por que Deus guerreava com as nações no passado? Será que ele deseja também guerrear hoje em dia? É comum observar que em diversos conflitos ao redor do mundo, líderes espirituais de ambas as partes envolvidas afirmam ter o apoio divino em suas causas. Segundo o livro As Causas da Guerra, a religião teve um papel em todos os conflitos ao longo da história. Realmente é algo que a gente vê tanto hoje em dia, nações que guerreiam em nome de Deus, ou dizem estar recebendo apoio divino, mas na história realmente isso é algo comum. Contudo, o que as Escrituras Sagradas nos ensinam é que Deus orienta seus seguidores, os cristãos, a manterem-se distantes das guerras. O apóstolo Paulo aconselhou os fiéis com essas palavras lá em Romanos 12, 18 e 19, que nós vamos ler juntos agora. Romanos 12, 18 e 19. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu aceitarei contas com eles, diz o Senhor. Então, pensando nisso aqui, os cristãos, eles têm que se manter distante das guerras. O cristão precisa reconhecer que é Deus quem vai se vingar, é Deus que vai resolver. Na hora que alguém, uma pessoa que se diz cristã, se envolve ou apoia uma guerra, ela simplesmente está dizendo que não quer esperar Deus resolver e vai ela mesma resolver o assunto. É estranho isso, né? Fica parecendo uma certa arrogância, altivez. Como é que nós podemos nos achar acima de Deus para resolver esse tipo de assunto? De maneira semelhante, Jesus Cristo não incentivou seus discípulos a se engajarem ou se envolverem em conflitos armados. Aqui em Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45, olha o que encontramos. Mateus 5, 44 e 45. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque ele faz com que o sol brilhe sobre bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Então Jesus realmente pregou a paz e não falou para amar os amigos. Amar os amigos ou aqueles que nos amam, nos fazem o bem, é fácil e não é mais do que a nossa obrigação. Mas amar os inimigos, aqueles que nos perseguem, isso realmente é difícil. Então, quando Jesus falou isso, ele deixou claro que os cristãos devem ser pacíficos, promoverem a paz e não se envolverem em guerras. Mesmo que o país de residência de um cristão esteja em guerra, espera-se que ele mantenha uma posição neutra, sem participar ativamente do conflito. Isso porque a Bíblia destaca que os seguidores de Cristo não são parte deste mundo. Lembra desse texto, João 15, 19? João capítulo 15, versículo 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Então os cristãos não fazem parte do mundo. Por isso o mundo odeia os cristãos verdadeiros. Por isso as pessoas ficam revoltadas quando um cristão verdadeiro não participa de uma guerra e não apoia lado algum, não consegue entender. Mas Jesus disse que isso aconteceria. Deixe o seu comentário, é importante você falar para mim se você está entendendo o vídeo, se está concordando, o que pensa diferente. Isso ajuda a gente continuar fazendo aqui
conteúdos baseados na Bíblia que lhe permita crescer em conhecimento. Dê pause durante o vídeo e vá abrindo na sua própria Bíblia para você acompanhar esses textos. Outro texto importante aqui, olha, que nós vamos ver é João 18:36. João 18:36, Jesus também diz para os cristãos não se envolverem com a guerra. Quer ver? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. O que Jesus está dizendo aqui? Que nós não devemos lutar por governo nenhum. Nós lutamos pelo reino de Deus e lutamos como? Sendo pacíficos, confiando que dentro em breve o reino de Deus vai reinar sobre a terra. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Então, ele, como filho de Deus, não apoia nenhum desses governos de hoje. Então ele não se envolve nas lutas desses governos. Então fica claro aqui esse raciocínio, a importância dele. Por isso Deus deseja que os seus adoradores demonstrem amor por todos e se abstenham de envolver-se em guerras, indicando que a ideia de Deus tomar partido em conflitos contemporâneos não se alinha com os ensinamentos bíblicos. E aí surge essa pergunta: as guerras vão acabar algum dia? Se você de repente imaginava que você precisa lutar, se envolver para apoiar algum governo e acabar com as guerras, e agora você está vendo que você não precisa fazer isso, surge essa pergunta: as guerras vão acabar algum dia? Muitos acreditam que as guerras são inevitáveis, e alguns estudos sobre o tema afirmam que os conflitos bélicos sempre farão parte da história humana, descartando a possibilidade de alcançarmos a paz mundial em nossa época. No entanto, segundo as perspectivas bíblicas, o fim das guerras é não só possível, como garantido. Mas isso só vai ocorrer sob o domínio do reino de Deus, que já exerce autoridade no plano celestial. A profecia de Miqueias 4:3 nos revela um futuro onde as nações transformarão seus instrumentos de guerra em ferramentas de paz, e o aprendizado da guerra não mais existirá. A promessa é de um mundo onde a harmonia prevalecerá entre todos. Vamos ler Miqueias 4:3? Ele será juiz entre muitos povos e decidirá questões entre grandes nações distantes. Os povos transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão novamente para as batalhas. Então a Bíblia promete, é uma promessa, que Deus irá eliminar todas as guerras. Elas não existirão ou ocorrerão mais. As Escrituras vão além e explicam que o fim dos conflitos será resultado da eliminação de suas causas raízes. Quais são as causas raízes das guerras de hoje? Governos egoístas, leis opressivas que fomentam a revolta, o preconceito que alimenta a discórdia entre os povos. Com o governo divino estabelecido sobre a terra, as guerras se tornarão parte do passado. Mateus 6, 9 e 10. Vamos lembrar? Esse texto é Jesus Cristo nos ensinando a orar. E ele nos disse: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita onde? Aqui na terra, como é feita no céu. Você acha que Jesus Cristo nos ensinaria a orar por uma mentira? Nos ensinaria a orar para que o reino de Deus venha sobre a terra, governe aqui, se isso nunca fosse acontecer? Vai acontecer, e quando isso acontecer, as guerras deixarão de existir. Deus assegura, conforme Isaías 11:9, que não haverá mais destruição ou dano em sua criação, pois a terra será preenchida com o conhecimento verdadeiro sobre Deus, assim como as águas cobrem os mares, estabelecendo uma era de paz permanente entre a humanidade. Isaías 11:9. Vamos ler? Isaías 11:9. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o próprio mar. O conhecimento verdadeiro de Deus, o conhecimento exato, vai levar as pessoas a agirem de modo pacífico, a respeitar as leis e princípios divinos registrados na Bíblia, o que vai trazer paz e harmonia sem precedentes. Então, o que Deus pensa sobre a guerra que está acontecendo hoje em dia em Israel?
Eu acho que você já conseguiu chegar a uma conclusão com tudo que nós conversamos aqui. Já deixa o seu like, comenta então, se inscreve, compartilha esse vídeo. E aí me diz, qual que é a sua resposta? Ele não apoia nenhuma guerra e não escolhe lado algum, mesmo daqueles que parecem mais fracos e estejam sofrendo. A gente fica realmente muito triste. A gente gostaria que essas guerras deixassem de existir, porque simplesmente pessoas inocentes estão sofrendo. Mas Deus não apoia lado algum. Deus não precisa apoiar essa guerra para fazer justiça. Poderá fazer justiça por meio de seu próprio reino, que tem Jesus Cristo como rei. Aqueles que se autodenominam como cristãos e participam ou apoiam qualquer guerra não são cristãos verdadeiros, pois os cristãos verdadeiros confiam nas palavras do Salmo 46, 9, o último texto que vamos ler aqui. Salmo 46, 9. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Então, as guerras realmente vão deixar de existir, mas não por uma benéfice ou por causa de uma ação do homem, mas sim por causa do poder divino e do Rei Jesus Cristo reinando sobre a terra como já está reinando nos céus, cumprindo a oração do Pai Nosso, Mateus 6, 9 e 10, como nós lemos. Concorda comigo? Concorda com cada texto que aqui foi lido? Você conhece um outro texto falando sobre guerras ou sobre a posição de Deus sobre elas e gostaria de comentar para que nós colocássemos em outro vídeo ou abríssemos uma discussão no nosso chat? Venha participar do nosso canal. Como eu já disse, eu, Ross, fico muito feliz com a sua participação. A maior forma de você ajudar o canal é deixando o seu like, comentando, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Porém, se você puder contribuir adquirindo o mapa mental que eu apresento neste canal, ajuda bastante. Custa apenas R$4, é um valor simbólico, simplesmente para nos dar um apoio. E realmente a gente fica muito grato se você fizer isso. Independente disso, continue seguindo a gente, ative o sininho, porque quarta-feira tem um novo vídeo e eu espero você lá. Fique com Deus.